Eu vou buscar seguir o tempo, embora a genética não me favoreça, irmãos. Assim, parece que a genética da família tem um certo problema, assim, em não falar muito, né? Mas queria agradecer muito os irmãos pelo convite e dizer que é uma grande alegria estar aqui com vocês, tá bom? Eu vou deixar para falar um pouco mais à noite a respeito de algumas coisas que eu creio nos unem e fazem com que a gente tenha muito a se apoiar. Vou lembrar vocês, né, que Igreja Batista em Casa Verde foi organizada em 2016, né? Alguém disse que vocês roubaram o nosso lugar de caçulinhas aqui, né, recentemente. E nós ficamos por 3 anos num salão que não era muito diferente do espaço que vocês têm aqui. Eu diria que vocês são privilegiados, porque eu não vi lá atrás ainda, né? Mas eu já vi que tem uma estrutura aqui que nós não tínhamos. Irmãos, e de alguma maneira isso tem associação com o que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa manhã. Eu vou pedindo para vocês abrirem suas Bíblias lá em Atos, capítulo 5. E, sem dúvida, a igreja aqui está em nossas orações, é uma igreja pela qual temos grande carinho por todos os laços que nos unem. O fato de ser uma igreja organizada pela Igreja Batista Betel, que faz parte da história da minha família também, então tudo isso une a todos nós, né? Irmãos, eu queria falar um pouco sobre uma das coisas que as nossas igrejas mais precisam, né? E as nossas igrejas precisam de várias coisas. Se a gente começar a listar, né, a gente precisa de um lugar para se reunir, precisa, né? A gente vai falar disso. A gente precisa de alguma estrutura, porque nós gostamos de transmitir as nossas mensagens. Precisamos de divulgação do trabalho que está sendo feito. Nós precisamos de várias coisas. Mas tem algo que nós não podemos esquecer que está no fundamento básico do trabalho da igreja. E eu vou ler com vocês Atos 5, dos versos 27 a 32, mas a minha ênfase maior está no verso 32, tá bom? Nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre a pessoa e o ministério do nosso Deus Espírito Santo. Terceira pessoa da Trindade, tá bom? Diz assim, verso 27. E trazendo-os, os discípulos os apóstolos que tinham sido ali presos, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis esse nome? Eles estavam incomodados porque aquele grupo de apóstolos anunciava Jesus. E eis que enchestes Jerusalém, olha que bênção. Deus queira que nós possamos usar esse verbo, encher. Encher uma cidade com a pregação de Jesus Cristo. E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então eles não só anunciavam Jesus, como apontavam para os pecados dos homens. E essa é uma pregação que o mundo de hoje não quer ouvir muito. Falar sobre pecados, falar sobre culpa. É tão mais gostoso falar sobre as coisas que são apenas, por assim dizer, positivas, né? Então, viver em comunidade, viver amando uns aos outros, mas o evangelho parte de apontar a culpa dos homens e a Jesus como aquele que tira a culpa. Verso 29, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, e nós não estamos sozinhos. Eu amo esse verso. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos por estarmos juntos nessa manhã, com a tua igreja reunida aqui para te louvar. E oramos, Pai, para que tua palavra edifique teu povo nessa manhã
e nos ajude a entender teus propósitos, tua vontade, e possamos descansar em ti e trabalhar pelo teu nome. Nos ajuda, pedimos no nome de Jesus. Amém. Estudar sobre a pessoa e o ministério do Espírito Santo é fundamental, né, para qualquer igreja. E eu tenho certeza que eu não vou falar coisas novas para vocês. Talvez é o tipo de coisa que a gente nem gosta de perguntar muito assim, né, para não constranger o pregador. Vai que domingo passado vocês estudaram disso, né? Então nem pergunto para o pastor, né? Assim, estudaram recentemente. Deus tem colocado no meu coração o desejo de falar disso com os irmãos e é algo que nós temos estudado também em algumas ocasiões lá em Casa Verde. É certamente, quando falamos das três pessoas da Trindade, aquela, né, ou aquele menos conhecido, reverenciado, honrado até. E é quase impossível falar do Espírito Santo sem falar da Trindade, mas eu não teria tempo nem capacidade para falar da Trindade. Tudo que eu posso dizer, e a gente estabelece aqui juntos, né, é o que cremos. Cremos num único Deus que se manifesta em três pessoas. Não é uma única pessoa como quem troca de roupa numa peça, né, ou que vai atrás das cortinas e às vezes se apresenta como filho, às vezes como pai. Não é assim. São três pessoas distintas que estão em tal harmonia, tal união, que formam um único Deus. O melhor exemplo humano que eu consigo dar, irmãos, e eu não vou além disso, e o meu exemplo é muito imperfeito, é o de uma família. Algumas vezes, algumas famílias, se pensar, né, em marido e esposa apenas, são tão unidos que você pode dizer, eles deveria ser assim. A bem da verdade, o nosso casamento serve para nós representarmos a união de Deus com Cristo, de Cristo com sua igreja. E por isso, né, quando nós falamos de algumas famílias, nós não temos o constrangimento, por exemplo, né, se alguém falar assim, olha, no casal Fábio e Sandra, a beleza está com a Sandra, tá bom? Eu não vou achar ruim. Eu vou falar assim, é verdade, eu não vou ficar enciumado com isso. Porque é um elogio para mim falar assim. E muitas vezes os casais, eles são tão unidos que se você fala de um, você alcança o outro. E é o melhor exemplo que eu consigo dar em toda a minha incapacidade. Pai, Filho e Espírito Santo estão tão unidos que não há entre eles competição, nem qualquer tipo de contenda, nem qualquer tipo de divisão, mas eles estão perfeitamente unidos, cada um no seu papel. E a Bíblia não tem a palavra trindade. Já pensaram nisso, né? Talvez já foram ensinados. Tem um verso que a gente não precisa ir lá, em 1 João 5,7, que eu creio que é o melhor verso quando alguém fala assim, me fala a respeito de trindade. A Bíblia diz, porque três são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E o fato de algumas palavras não estarem na Bíblia não anula os conceitos. Isso é uma das coisas que algumas vezes alguém vai virar para a gente e falar, mas essa palavra não está na Bíblia. A gente fala, ok, talvez seja uma palavra até usada mais recentemente. Tem um exemplo que a gente gosta de dar até com as crianças, né? A palavra dinossauro não aparece na Bíblia. Não é verdade? Então, dinossauro não existiu. A gente fala, não, existiu. Só que a palavra dinossauro é uma palavra usada nos últimos 200 ou 300 anos. O conceito daquele bicho grande, né, que era um réptil, sempre existiu, ou existiu desde que Deus o criou, por assim dizer. Mas a palavra que o definia era outra. Muitos vão estudar e dizer a palavra serpente definia esses grandes répteis. Hoje a gente pensa numa serpente, uma cobra. Então as palavras vão muitas vezes mudando o seu sentido, mas os conceitos não podem mudar. E, irmãos, eu creio que algumas vezes nós, batistas, vou me referir a nós, porque eu me refiro carinhosamente à igreja aqui, como a igreja em Casa Verde, algumas vezes a gente não fala tanto quanto deveríamos falar sobre a pessoa, a obra, o ministério do Espírito Santo. Porque tem dois fenômenos que acontecem nos nossos dias que a gente precisa combater. Pensa comigo um pouquinho. O primeiro fenômeno é o pentecostalismo e um certo sequestro, eu vou usar essa palavra, do Espírito Santo que esse movimento faz.
fala tanto, abusa tanto do nome, abusa tanto do ministério, da obra, que parece que a gente fica meio constrangido de falar sobre o Espírito Santo de Deus. E nós não deveríamos. Embora seja a pessoa da Trindade mais discreta mesmo. Porque assim Deus o quis. É o mais discreto das pessoas da Trindade. Um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba. Não é verdade? Ele se manifestou como uma pomba, e a pomba é discreta. Não é uma águia. Poderia ser, mas Deus escolheu uma pomba porque transmite a discrição. A descrição do nosso Deus Espírito Santo. Então, nós não fazemos um culto ao Espírito Santo. Aliás, ele não é glorificado assim. Ele é glorificado quando nós exaltamos ao Pai e ao Filho pelo seu poder. E nós vamos falar um pouquinho disso. O segundo fenômeno que acontece, além desse abuso do meio pentecostal ao nome do Espírito Santo, é o fato de que algumas vezes eu vou colocar aqui mais uma vez, nossas igrejas, a gente começa a se inclinar a um certo pragmatismo de métodos. O que funciona para uma igreja? O que funciona para uma igreja é ter determinado tipo de trabalho. O que funciona para uma igreja é ter um trabalho de jovens bem animado. Ou o que funciona para uma igreja é termos um salão enorme assim e bastante espaço para as pessoas entrarem. Ou o que funciona para uma igreja é ter um trabalho nas comunidades, um trabalho não apenas evangelístico, mas um trabalho social. E muitas vezes essas técnicas humanas, elas começam de alguma maneira a entrar na nossa cabeça. Mesmo como cristãos que desejam servir a Deus, essas técnicas começam a entrar um pouco na nossa cabeça, como se essas coisas fossem as mais importantes. Como se alguma técnica de marketing ou de persuasão humana para vender a nossa mensagem fosse necessário, ou promover o bem-estar ao próximo fosse o nosso grande chamado. E alguém definiu uma vez que algumas igrejas elas estão se comportando como se fossem entregar uma aspirina espiritual semanal para as pessoas. Vem aqui, você vai sair melhor. Vem aqui, você está ali com uma certa dor de cabeça espiritual. Vem no domingo, toma assim uma aspirina espiritual, um bom sermão, um sermão motivacional, e você sai ali e você tem uma semana mais tranquila. Isso tem atraído pessoas. Técnicas de estruturação de estudos, os melhores seminários, faculdades para promovermos o conhecimento da Bíblia. E notem, algumas dessas coisas podem ser boas, mas elas não são o nosso fundamento principal. E sim, a gente poderia listar aqui, vocês devem fazer isso como nós fazemos em Casa Verde, aquilo que a igreja precisa, mas precisa em segunda instância, não em primeira. Precisamos cuidar ali, né, seria bom termos um batistério, seria bom termos determinada coisa. Oramos por vocês para que vocês tenham uma estrutura mais e mais. Mas isso é o que vocês necessitam em segunda instância. O que vocês precisam em primeira instância é o que toda igreja, todo cristão precisa em primeira instância. Nós precisamos estar bem afinados com aquele que é o que nos dá poder para trabalhar. E quem nos dá poder para trabalhar, verso 32 aqui, é o Espírito Santo de Deus. E Pedro é interessante porque ele está sendo extremamente corajoso no que está falando aqui. Vamos lembrar da foto aqui, da cena. Eles estão sendo julgados pelos mesmos homens que crucificaram a Jesus. O mestre foi crucificado por esses homens. E agora eles estão ali sendo julgados por eles. E tinha uma parte que queria mandar matar eles também. Tinha uma parte que estava pronta para mandar. Pode ler aqui, que você, no verso 33, vai ver. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Tinha uma turma ali que estava prontinha para mandar eles, não sei se seriam crucificados, apedrejados, não importa. E Pedro estava sendo extremamente corajoso em dizer: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, porque vocês sim são culpados pela crucificação de Cristo, mas Deus
o ressuscitou. Aliás, se você ler de Atos 1 até Atos 5, vou fazer essa provocação para vocês, porque algumas vezes alguém acha o seu pregador meio repetitivo, tá bom? Leia Atos 1 a 5 e veja qual era a temática da pregação de Pedro. Jesus morreu e ressuscitou. Vocês o mataram, Deus o ressuscitou. Ele é o Senhor. Ele era insistente numa pregação simples que nós precisamos ter. Não estou aqui dizendo que deveríamos usar o mesmo texto todo domingo e que os pregadores não precisam variar, mas estou dizendo que nós não podemos nos constranger de usar a mensagem que Deus nos deu. E quando falamos desses dois fenômenos, então, por um lado, o abuso do nome do Espírito Santo, por outro lado, o fato de que às vezes a gente vai se inclinando para o que funciona na igreja, o que a igreja precisa. E algumas vezes, no meu papel, vou dizer, como dirigente da igreja, como aquele que lidera, às vezes vem essas ideias, irmão, seria bom se tivéssemos isso, ou aquilo outro. E talvez nós possamos dizer, em segunda instância, sim. Mas tem algo que precisamos em primeiro lugar. E para a gente falar um pouquinho da pessoa do Espírito Santo, nós poderíamos usar vários textos, mas eu queria falar um dedinho aqui sobre como Pai, Filho e Espírito Santo se apresentam para nós. Primeiro, é importante dizer também que o Espírito Santo não é uma energia que emana de Deus, como algumas pessoas talvez defendam. Sabe por quê? Como você se relaciona com uma energia? Poderia perguntar para você assim, você se relaciona com uma energia? Energia elétrica, vou dizer o meu relacionamento com ela. Eu tenho medo. Sabe por que eu tenho medo de energia elétrica? Porque eu não entendo. E eu tenho medo porque eu sei que ela pode me ferir. Mas eu não tenho afeição por energia elétrica, eu não tenho um relacionamento ali. Né? Talvez alguém aqui, eu não sei, é bem provável que alguém aqui domine energia elétrica. Assim, eu não tenho medo, sabe por quê? Porque eu sei como funciona. Eu sei que se eu colocar ali botas de borracha e se eu desligar determinado fio, eu posso mexer tranquilamente. Como eu não sei, eu tenho medo. Mas uma energia como elétrica, magnetismo, você não se relaciona com ela, você aprende a manipular. Você aprende a manipular. E muitas pessoas têm errado nisso, porque elas querem manipular o Espírito Santo de Deus. Como que usar palavras mágicas, fazer com que o poder vá para o lugar onde ela quer. E isso é um grave erro, mais do que isso é uma heresia, é uma falta de temor tremenda, porque o nosso Deus, Espírito Santo, ele é uma pessoa e nós precisamos estar bem sensíveis, afinados nesse relacionamento, primeiro pessoal, cada um de nós com o Espírito Santo de Deus e como igreja, porque é ele quem conduz a igreja. Ele foi deixado na terra pelo Senhor Jesus, o dono da igreja, para ser aquele que lidera a igreja, aquele que conduz a igreja. E Atos 1 a 5 fala muito disso. Aqui no capítulo 4, só para a gente pegar um pontinho aqui, mais uma vez os apóstolos foram ameaçados no capítulo 4. Então a gente está voltando no tempo aqui, tá bom? Sim. Um evento que aconteceu antes do que lemos. E aqui não estavam todos os apóstolos, estavam Pedro e João e eles foram aprisionados porque curaram um homem pelo poder do Espírito Santo. E nós cremos que essas manifestações do poder do Espírito Santo, elas eram frequentes naquela época porque elas autenticavam os ministros de Deus. E hoje nós temos outra coisa para autenticar os ministros de Deus, que é a palavra de Deus. Então, se você quer saber se alguém é autêntico, veja se ele fala o que a palavra de Deus anuncia. Você não precisa de grandes sinais. Mas Pedro e João, então, curaram um homem e eles foram presos, eles foram libertados e eles se reuniram com a igreja. E no verso
31 do capítulo 4, eles fazem uma oração que a gente vai ler no finalzinho do nosso estudo aqui, tá bom? Eu não vou ler toda a oração, mas eu vou pegar só o verso 31 já. Que diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E qual é a consequência disso? Depois da vírgula. Eles anunciavam de qualquer jeito a palavra de Deus. Tem uma palavra aqui tão importante, com ousadia. Ousadia. Irmãos, e é isso que nós precisamos. Nós precisamos de ousadia para anunciar a palavra de Deus, mas nenhum de nós é capaz por nós mesmos. Eu falo por mim. Eu sou incapaz de anunciar a palavra de Deus. Quem dirá com ousadia, se não for pelo Espírito Santo de Deus e de um relacionamento bem afinado com Ele. Quando falamos, então, sobre... Só para a gente fazer um vai e volta aqui rapidinho, tá bom? Quando falamos da manifestação do nosso Deus, e mais uma vez, eu sou incapaz de falar para vocês sobre a Trindade. Mas tem algo que a gente aprende que pode ser útil para que a gente entenda um pouquinho mais. Primeiro, lá em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Nos versos 3 a 5, eu creio que resumem bem como o Pai deve ser visto por nós. O Pai, a gente poderia dizer de uma maneira, e mais uma vez, eu sou incapaz de falar tudo, tá bom? Então, se você pensa algo que vai além do que eu consigo dizer, não tem problema. O Pai, em geral, se apresenta para nós como autoridade, vontade, propósito, soberania. As coisas acontecem por causa da vontade do Pai. Note na sua Bíblia, se você pesquisar, que a palavra vontade normalmente está associada com Deus, o Pai. Isso não significa que Jesus Cristo não tenha vontade ou que o Espírito Santo não tenha vontade. Mas a vontade, o nosso Deus escolheu que se apresentasse a nós através da pessoa do Pai. E Gálatas 1, no verso 3, fala do plano de salvação de Deus para nós. Quando diz assim: graça a vós, Paulo escrevendo aqui, começando a carta dele, né? Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, falando de Cristo aqui, se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. A vontade, o propósito, o plano de salvação eterno, estabelecido desde antes da fundação do mundo para que nós fôssemos salvos, é da vontade do Pai, a vontade soberana do Pai, pelo propósito dele. O Filho, Jesus Cristo, se apresenta para nós como a revelação do Pai. É a revelação, o autor, o Senhor, é aquele que se apresentou a nós, sendo o próprio Deus, para nos salvar. E quando a gente pensa nele, a gente pensa naquele que é a revelação. Por isso, é quase um sinônimo falar de Cristo e a palavra de Deus. Por isso, lá em 1 João 5, 7, não está escrito o Pai, Jesus e o Espírito Santo. Está escrito o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E a palavra aqui tem o sentido de revelação. Tudo que se pode conhecer de Deus foi revelado por Cristo. Aliás, quando Moisés falou lá em Deuteronômio sobre um profeta que viria, tal qual ele, semelhante a ele, e a gente sabe, Jesus é superior a Moisés, mas Moisés falava de um profeta como ele, a ele ouvireis. Ele falava de alguém que os homens não deveriam jamais rejeitar o que diz. E Jesus Cristo é assim, aquele a quem os homens jamais deveriam rejeitar o que ele diz. Moisés foi dado por Deus ao povo de Israel com autoridade para revelar a vontade de Deus,
para a nação de Israel. E Jesus Cristo foi dado à humanidade pela vontade do Pai para revelar para a humanidade a vontade de Deus. Então, se o Pai representa a vontade, o Filho representa a revelação dessa vontade. Como é que você conhece a vontade de Deus? Pelo Filho. Tem vários versos que falam disso, mas a gente vai pegar Hebreus 12. Conhecido de vocês, talvez alguns saibam até de cor. Quando pensamos em Jesus, pense em alguém que assina um projeto. É mais uma analogia boa de pensarmos. Se você pensar na construção de um edifício, pensa que alguém desejou construir aquele edifício. Teve vontade de construir aquele edifício. Alguém assina o projeto. É o arquiteto. Fala assim, esse edifício vai ser desse jeito aqui. Esse alguém é Jesus. Hebreus 12, verso 2, que nos diz, olhando para Jesus. Esse verso é tão prático, irmãos, porque uma das coisas que mais acontece, e vou me tomar a liberdade de uma pequena exortação aqui. Eu creio que as exortações, elas cabem mais ao pastor local da igreja, e eu não vou muito além do que eu vou dizer aqui. Muitas vezes, nós deixamos de olhar para Cristo e olhamos para as pessoas. E tudo que você vai ver é falha. Se você olhar para mim, você vai ver falha. E eu digo isso para os irmãos em Casa Verde. Se você olhar para mim, você vai desanimar, sabia? Eu espero que não. Eu trabalho para que não. Eu sei da minha responsabilidade para que não. Mas olhe para Jesus. Verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É quem assina o projeto, quem revelou, quem veio ao mundo para morrer. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. É o autor. Mas e o Espírito Santo de Deus? O que ele representa e apresenta para nós? E é o nosso tema. E a gente já está caminhando para o final, tá bom? Mas Hebreus 9, no verso 14. Hebreus 9, de 11 a 14, né? Alguns irmãos talvez me conheçam um pouco melhor, sabem que eu amo usar Hebreus. Né? Assim, toda hora eu caio aqui em Hebreus. Acho um livro extraordinariamente instrutivo para nós. Todos os livros são bons da Bíblia, todos eles têm propósito. Alguns, talvez, para cada um de nós, falem mais. Né? Talvez você tenha o seu livro da Bíblia favorito. Né? Sim, o meu é Hebreus. Eu tenho uma briga entre Romanos e Hebreus, para falar a verdade, assim, né? Depende do meu momento, ali é mais Romanos ou Hebreus. Mas no verso 14, você poderia vir lendo desde o 11, falando sobre a insuficiência da antiga aliança para salvar os homens e como o sangue de touros e bodes nunca puderam salvar. Mas quando chega no verso 14, diz assim, quanto mais o sangue de Cristo, esse sim suficiente, esse sim que paga os pecados. Mas tem um detalhe aqui que algumas vezes a gente passa despercebido. Fala que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Espera aí, o Espírito Santo, como é que ele aparece nessa história aqui? Discreto, como é um atributo seu. Ele aparece como aquele que traz o poder de Deus para que as coisas aconteçam. Irmãos, tem algo que a minha mente não consegue alcançar. O fato de que Jesus Cristo, sendo o próprio Deus e nunca tendo deixado de ser Deus, ele dependeu do poder do Espírito Santo para realizar a sua obra. Não me pergunte. É a vontade de Deus. Mas o ministério de Jesus Cristo foi cheio do Espírito Santo. E foi pelo poder do Espírito Santo que ele realizou tudo o que fez. É a vontade de Deus que seja assim. Vontade revelada do Pai, Cristo sendo o autor e revelação, o Espírito Santo sendo o poder. Ele apresenta para nós poder, trabalho, capacidade. E por isso a gente caminha para o final desse pequeno estudo com essa visão. Irmãos, nós precisamos, para fazer a obra de Deus, de poder, de trabalho e de capacidade. Concordam? E isso vem do Espírito Santo de Deus. Ele vai apresentar e vai ser para nós a força para trabalhar,
e a capacidade também. E você pode ver na sua Bíblia inteira, é um estudo muito gostoso de fazer, o quanto as pessoas que foram capacitadas para determinadas missões que Deus lhes deu, elas foram capacitadas pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, a doutrina do Espírito Santo era um mistério. As pessoas não tinham a clareza que nós temos hoje. E não que tenhamos plena clareza, nós não temos, mas no Antigo Testamento eles não entendiam. A figura que nós temos do Espírito de Deus no Antigo Testamento são de pessoas que eram quase que tomadas para realizar uma obra. Lembre de Sansão, por exemplo. O Espírito do Senhor lhe apossou tão poderosamente que ele despedaçou o leão. Pense em Davi. A Bíblia diz que quando Davi foi ungido por Samuel, a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou dele. Eram homens cheios do Espírito Santo, mas no Antigo Testamento você tinha um pouco mais essa figura de alguns homens especialmente capacitados, tomados pelo Espírito Santo de Deus para cumprirem uma obra. Deixa eu fazer um parênteses aqui, doutrinário importante. E se alguma dúvida ficar, vocês perguntam para o seu pastor, tá bom? Os homens sempre foram salvos pela ação do Espírito Santo, e os homens em todos os tempos tiveram o Espírito Santo, quando salvos, habitando em si. Então nós não estamos falando do Espírito Santo habitando conosco para a salvação, ou tocando o nosso coração para a salvação. Nós estamos falando do Espírito Santo para a obra de Deus, para capacitar para a obra de Deus. E no Antigo Testamento você tem um pouco mais essa figura de alguns homens que eram capacitados, revestidos pelo Espírito Santo de Deus para fazer a obra dele. Quando a gente chega no Novo Testamento, especialmente no dia de Pentecostes, vem uma visão nova, por assim dizer. Um grupo sendo revestido, não mais uma pessoa. Um grupo sendo revestido. Esse grupo se chama igreja. Vocês, revestidos pelo Espírito Santo de Deus como um grupo, empoderados, capacitados para trabalharem. E por isso é tão importante que, como nós, vocês estejam bem afinados nesse relacionamento para se sentirem capacitados para essa obra difícil que vem pela frente. 1 Tessalonicenses 1. E a gente vai terminando por aqui. 1 Tessalonicenses 1, verso 5. Paulo tinha essa consciência. Quando o apóstolo Paulo, que foi tão usado por Deus, fez a obra de Deus, foi usado por Deus, ele tinha consciência de que toda a força, e note como a palavra poder ou virtude no Novo Testamento sempre está muito associada com o Espírito Santo. Verso 5, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Irmãos, palavras são fáceis. Aliás, vamos combinar que se fossem apenas palavras, provavelmente a gente poderia contratar alguém bem melhor do que a gente. Bem melhor do que alguns de nós para usarem as palavras para persuadir os homens. Aliás, você poderia fazer alguns cursos que te ensinam a persuadir pessoas. E está aqui algumas coisas que algumas pessoas, e até bons cristãos, às vezes têm cedido a. Técnicas de evangelismo explosivo e coisas assim. Cuidado. O que Paulo vai dizer, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis que quais fomos entre vós por amor de vós. Paulo tinha essa consciência fina, sensível aqui, a trabalhar com o Espírito Santo. Como Pedro, quando disse, nós temos que testemunhar, e não só nós não estamos sozinhos. E como isso é confortante? Saber que nós não estamos sozinhos, vocês não estão sozinhos aqui. O Espírito Santo de Deus está atuando. Irmãos, eu queria terminar com a leitura lá de Atos 4. Esse estudo, um pouquinho mais amplo, ele é gostoso de fazer, talvez vocês já o tenham feito, então eu vou deixar aqui só a provocaçãozinha.
ele fala sobre as figuras do Espírito Santo para a nossa vida. Como ele se apresenta como pomba, como água, como azeite. Nas Escrituras, esses são símbolos do Espírito Santo. Como selo, como penhor, como vento, como fogo. Cada uma dessas apresentando um atributo ou uma característica. Então, a pomba ela é pacífica. E o poder que nós temos em nós é pacífico. Nós não somos chamados a sair quebrando tudo por aí, fazer uma passeata na Avenida Paulista e sair quebrando as coisas, porque isso não é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é pacífico. E você pode lembrar de Estevão sendo apedrejado, cheio do Espírito Santo, e desejando e orando para que Deus perdoasse aqueles homens. Pacífico. Você pode lembrar do azeite, e quando o azeite foi derramado na cabeça de Davi, como ele ficou cheio do Espírito Santo para trabalhar para Deus. Mas eu vou terminar aqui com um pouco dessa visão de que o Espírito Santo nos empodera, nos capacita para trabalhar mesmo quando nós temos medo. Verso 23. Terminamos aqui com essa leitura. E soltos eles foram para os seus. Eu gosto desse verso, porque os seus não são sua família na carne. Os seus são a igreja aqui. Irmãos, e por mais que tenhamos com muito carinho laços na carne, no sangue, o laço mais forte que nós temos são os laços da fé, porque esses são eternos. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. Eles foram ameaçados. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus, o Pai, porque a Ele que apresentamos as nossas petições, porque Ele se apresenta para nós como aquele que tem a vontade de Deus. Levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. É tão bom lembrar que Deus fez tudo e tudo está no controle dele. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Sim, nós sabemos que vamos ter inimigos. Eles sabiam também. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Nós temos inimigos e eles vão se levantar muitas vezes. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Tem um grupo de inimigos fortes aqui, hein? Talvez em algum momento, como cristãos, nós vamos encontrar grupos fortes de inimigos. Fortes, tudo isso é relativo, tá bom? Força humana é nada diante de Deus. Força humana é fraqueza. Eles se juntaram, mas o verso 28 volta a fazer aquilo que a Bíblia faz de uma maneira extraordinária, mostrar que o homem é responsável, mas Deus é soberano. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Eles são culpados sim, mas nada fugiu do controle de Deus. Agora, pois, e aí vem a petição nessa oração. Ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Eles não pediram para ficar livres das dificuldades. E aqui tem um ensino para nós. Eles não pediram, Senhor, tira os problemas, por favor, porque está me incomodando. Está me atrapalhando, assim, de fazer o culto como eu gostaria, esses problemas. Eles não pediram para tirar Herodes, Pilatos e todo mundo do caminho. Eles pediram para que Deus lhes desse coragem, poder, força. Enquanto estendes, verso 30, a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus, aquele que assina os projetos. É no nome de Jesus que fazemos todas as coisas. Não é no nome do Espírito Santo. É no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, segundo a vontade do Pai. E tendo orado, nós já lemos, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Imagina a experiência.
Né? Talvez alguns de nós ficássemos meio preocupados aqui, né? Se a gente estivesse orando aqui, de repente, parede começasse a chacoalhar. Fique tranquilo, porque isso não vai acontecer hoje. Deus não precisa usar esse mesmo método hoje. Mas é o mesmo poder, irmãos. É o mesmo poder, é o mesmo Deus, é a mesma capacitação que vem do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo, e essa é a nossa oração por vocês. Orem por nós também, para que nós façamos o que está aqui. Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua palavra, irmãos. Obrigado pelo tempo que me deram aqui, pela atenção de vocês, tá bom? Passo.